Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô você amiguinho, amiguinha que está aí atrás da tela deste vídeo. Nós vamos hoje tratar do livro de literatura angolana e também, portanto, lusófona, O Planalto e a Estepe, de um autor conhecido como Pepe Tela. E como um dos ambientes principais do livro é a terra de Angola, uma nação irmã nossa, não é? Que forneceu para o Brasil durante muito tempo muitos escravos e contribuiu, portanto, para a cultura multiétnica brasileira. Vamos tratar um pouquinho sobre Angola, cuja bandeira está aí diante de você. Vejamos lá, tem uma espécie aí de engrenagem representando a indústria, uma espécie de facão representando o campo, uma estrela representando o povo, o vermelho, o sangue vertido para a construção do país angolano, e o preto representando os negros da África. Certo? Muito bem. Então, nós podemos observar aí também nesta bandeira a influência, né? Dá para fazer uma analogia bem clara aí com a influência do socialismo, tá? Bom, o que é bom saber a respeito de Angola para compreender um pouquinho melhor o livro de Pepe Tela é que Angola, a partir do século XVII, vai ter uma presença muito forte do colonizador português, vai, portanto, obedecer à autoridade portuguesa até mais ou menos meados do século XX, quando após a Segunda Guerra Mundial começam a existir os movimentos procurando a libertação da Angola. Lembrando que essa época é um momento em que o mundo está passando pelo aquele processo da Guerra Fria, está polarizado no bloco das nações capitalistas, que são contrariados pelo bloco das nações, que são contrariadas pelo bloco das nações socialistas, né? Então, naturalmente, quando existe este movimento para a libertação de Angola, as ideologias socialistas vão fazer parte da discussão que vão querer dar algum rumo para essa nova nação que está surgindo aí, né? Em 1960, mais ou menos, começa a haver um recrudescimento da atuação desses grupos, e em 74, por conta da Revolução dos Cravos em Portugal, com a queda da ditadura portuguesa, Angola vai efetivamente passar por este processo de independência, que vai culminar em 77 com um governo de orientação socialista. Então, a partir de 77, Angola é uma Angola livre da dominação colonial, de orientação socialista. E mais tarde, a partir de 1990, Angola vai passar por um processo mais de influência do capitalismo, liberalismo. Tá certo? Então é importante ter essa noção para nós entendermos o contexto em que está inserida a história, o Planalto e a Estepe. Certo? Então agora vamos compreender um pouquinho sobre o autor e a obra. Então a obra é deste que está aí à sua frente, conhecido como Pepe Tela, né? E o nome da obra é O Planalto e a Estepe, cujo significado vamos saber mais adiante, né? Vamos falar um pouquinho então sobre o senhor Pepe Tela, ou como está em seu documento de identidade, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, né? A palavra Pestana é o sobrenome dele, numa língua africana é Pepe Tela, né? Então, na verdade, ele adota um nome africano, mas que é a tradução de parte do seu próprio nome. Ele nasce em 29 de outubro de 1941, portanto, ele será contemporâneo à própria história que ele vai contar,
né? Inclusive a história do livro Planalto Estepe, em muitos pontos, ele mesmo se refere a isso em entrevistas, muitos pontos, embora seja uma história de ficção, se constrói a partir de experiências dele. Então tem algumas passagens que têm característica autobiográfica, né? Então ele nasce na cidade de Benguela, em Angola. Para quem não sabe, se pegar o mapa da África, Angola fica na costa ocidental africana, ou seja, ela é voltada para o lado do Brasil, né? Não sei se vocês já viram aquela brincadeira que a gente pode fazer com o mapa. A gente pega o mapa do Brasil e encaixa no mapa da África, do continente africano. A Angola ficaria mais ou menos na altura da Bahia, né? Ela fica ao norte da Namíbia, né? Então, se você pegar o mapa, tem lá embaixo, né, lá ao sul, a África do Sul, que é o último país do continente africano, né, ao sul. Logo ao norte da África do Sul a gente tem a Namíbia, e logo acima no mapa, ao norte da Namíbia, nós temos Angola, tá? Então, seus pais eram angolanos de nascimento, mas descendentes de uma família colonial portuguesa, ou seja, eles são brancos, tá? Ele começa seus estudos em sua terra natal em 1956, mas em 1956 muda-se para Lubango e termina seus estudos lá. Então é interessante que na história autobiográfica do autor, não é o livro ainda, hein? Ele vai estudar numa escola em que ele vai ter contato com negros de diferentes etnias, né? E isso vai marcar a vida dele a tal ponto que nós vamos perceber que no livro a personagem principal, né, vai relatar algo da escola também, tá? Bom, posteriormente ele vai para Lisboa cursar o Instituto Superior Técnico. Em 1960 ingressa no curso de engenharia. Nós vamos ver alguns pontos aí que são comuns entre o autor e a sua obra de ficção, né? Mas muda logo em seguida para letras. Deixa engenharia, vai estudar letras, que também abandona para ingressar no Movimento Popular para a Libertação de Angola em 1963. Então, entre os três principais movimentos populares de libertação da Angola, aquilo que eu havia comentado logo no início, o MPLA é aquele que é também de orientação marxista-leninista, né? Ou seja, é socialista, certo? Então nós temos aí as referências, né, desse autor. Bom, durante sua época de militante político, Pepetela fugiu para Paris e depois se estabeleceu em Argel, capital da Argélia, né? Um país aí que foi colônia francesa. Lá trabalhou no Centro de Estudos Angolanos com Henrique Abranches, fazendo uma documentação da sociedade e cultura angolanas, além de divulgar as atividades da MPLA pelo mundo. Nesse tempo, ele escreve seu primeiro romance, Moana Puó, obra que só decide publicar em 78, depois da mudança do Centro de Estudos Angolanos para a República do Congo, em 1969. Pepetela ingressa na luta armada, lá foi guerrilheiro, contra os portugueses, experiência que lhe serviu como inspiração para a obra Mayombe, em 1980, que também só foi publicada após a independência de Portugal. Tá certo? Após a independência de Angola em relação a Portugal. Com a independência de Angola, conquistada em 75, Pepetela retorna para seu país de origem e torna-se vice-ministro da Educação no governo do presidente Agostinho Neto. O escritor fica no cargo até 1982, quando abandona a carreira política para se dedicar à literatura. Durante essa época, ele encontra apoio no presidente para lançar seus livros. Em 84, lança um dos seus romances mais prestigiados, Iaca, romance histórico que trata da vida dos membros de uma família de colonizadores portugueses que vão para Benguela no século XIX, que lembra muito a própria história da família dele. Durante as décadas de 80 e 90, continua a publicar diversas outras obras, onde Angola é o centro de suas atenções. Em 97, recebe o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário de língua portuguesa, pelo conjunto da obra. Durante os anos 2000, o escritor continua com uma intensa carreira literária, publicando livros que tratam da influência norte-americana em Angola, terrorismo e outros temas atuais, ou seja, de viés político. Suas principais obras são Moana Puó, As Aventuras de Ingunga, Mayombe, Iaca, A Geração da Utopia, Parábola do Caga do Velho, A Gloriosa Família, Jaime Bunda, Agente Secreto e Jaime Bunda e a Morte do Americano, em 2003. E
o último, que é o Planalto e a Steppe, se eu não me engano, de 2008, tá certo? Bom, então olha só o que a gente deve prestar atenção a esse romance. É um romance que dialoga com a história de Angola, com a história de parte dos países socialistas que estavam no meio da Guerra Fria, né? Então é importante se perceber o panorama do histórico da época. Apesar de ter esse viés, né, esse panorama, esse pano de fundo político, a história de O Planalto e a Steppe é essencialmente uma história de amor. Tá? Os protagonistas vivem uma história de amor. Né? Bom, então olha só, a importância deste romance se dá pelo retrato das tensões ideológicas na constituição das lutas pelo socialismo, aliado a uma reflexão profunda e sensível sobre as desilusões partidárias e os limites das ideias frente às práticas. Ou seja, o socialismo, em teoria, ele é muito belo, muito bonito, mas quando vamos para a prática, a coisa não é bem essa. E é muito próprio aos idealistas, né, que se envolveram com as guerrilhas, que foram para a antiga União Soviética para aprenderem a organizar movimentos de guerrilha, integrarem governos que estavam tentando implantar o socialismo, que essas pessoas, apesar do seu idealismo, têm uma grande ingenuidade e com a experiência vão descobrindo uma série de nuances que demonstra que apesar do socialismo pregar uma espécie de união entre os povos, né, sob a bandeira do trabalho e da igualdade de condições, existem as idiosincrasias de cada povo que são permeadas por uma série de preconceitos, que passa pelos interesses particulares e escusos de pessoas que vão conquistando espaços no poder, né? Então nós vamos percebendo que a ideologia pode ser muito bela e tal, mas sempre existe o lado podre da questão. Não importa se é o socialismo, não importa o que seja, mas que é próprio do ser humano em si, tá certo? Então, no decorrer da história do livro, nós teremos uma personagem principal que vai tomando consciência desses paradoxos e dessas contradições próprias do universo no qual ele vive, que é marcado pelo socialismo, né? O romance trata de questões que foram fortemente debatidas ao longo do processo de libertação das colônias europeias na África, sobretudo as diversas faces do racismo. Isso é muito importante, que no livro, logo no primeiro capítulo, vai se abordar o racismo, arraigado de tal forma nas sociedades patriarcais de Europa que se manifestava nas mais imprevisíveis pessoas, dentro dos grupos mais libertários e de forma ainda truculenta, né? Então, isso vai estar bastante presente no texto e, de certa forma, é o que vai gerar o conflito que vai marcar o enredo todo da história, né? Que nós temos lá duas personagens que se amam e que são impedidas de viverem juntas por uma questão de racismo. E não estamos falando de racismo contra negros. Vamos ver mais adiante que história é essa. Bom, o autor, com o mote do racismo, consegue unir duas reflexões de forma poderosa, a saber, os problemas internos dos movimentos de esquerda e os males da intolerância racial. Então é bastante interessante, vai ter uma passagem lá que ele vai estudar, a personagem vai estudar em Portugal e depois vai integrar um movimento, de Portugal vai para a África integrar um movimento. Ele está ávido para pegar em armas e entrar na guerrilha, e aí então os seus superiores vão separar aqueles que são mais negros e os que são brancos, e vai deixar para os negros o trabalho pior, né? De ser a linha de frente mesmo, correndo o risco de morrer a todo instante, enquanto que os brancos serão enviados à União Soviética para lá receberem instruções e ocuparem postos políticos no futuro nas nações revolucionárias, né? Então nós teremos aquele discurso da esquerda de igualdade, mas dividido, que cria uma divisão a partir da questão racial, tá certo? Então o escritor parece nos alertar para o fato de que muitos problemas como o racismo
devem ser discutidos prioritariamente e que mesmo as saídas conflituosas e os regimes libertários não escapam da necessidade de debater temas como esse de forma mais complexa que saídas de guerra, né? É uma questão de, primeiro, se deve fazer os movimentos devem fazer uma espécie de reforma íntima, né? Questionando os seus valores, para depois tentar colocar em prática as suas ideologias, tá certo? Porque senão se tornam movimentos contraditórios. Quem são as personagens mais relevantes? Bom, a primeira, que é a personagem principal, que é o narrador, é o personagem narrador, ele é o protagonista de toda a história, é o nosso amigo Júlio. Júlio é um jovem angolano branco que representa a insubmissão ao autoritarismo português. Então ele tem essa ânsia de promover uma transformação no seu país, que em sua época ainda é colônia de Portugal. Ele, no seu percurso dentro do socialismo, vai acabar indo para a União Soviética, para a Rússia, e lá ele vai se apaixonar por uma jovem mongol, senhorita Sarangerel, com quem não consegue se casar, apesar de ter um relacionamento amoroso que vai resultar em uma criança, uma menina. Tá? É uma história bastante dramática. Ele vai se tornar guerrilheiro e vai reencontrar a Sarangerel ao final da vida dele. Tá? Ele vai morrer feliz por ter reconquistado o amor e conhecido a filha. Né? Ele vai viver 4 anos ao final do livro, da história. Ele vive 4 anos, os seus últimos 4 anos com a presença das duas criaturas amadas. Né? A característica dele, ele é teimoso, impulsivo, ele é também idealista, muito idealista e até certo ponto ingênuo, tá certo? A outra lá para fazer o par amoroso, Sarangerel é uma jovem da Mongólia, filha do ministro da defesa de seu país, ou seja, ela é, além de ser a queridinha, né, do pai, ela representa uma classe social importante em seu país e, portanto, ela estará sujeita a sofrer as imposições relacionadas a essa classe social. E uma delas, que é determinante no livro, é que uma moça mongol não pode se casar com alguém que não seja também mongol. Tá? E é isso que vai determinar o conflito na história de amor entre Sarangerel e o nosso amigo Júlio. Tá? Ela não consegue casar-se com Júlio e volta para seu país grávida do Júlio. Olha só, meus amigos. Anos depois, já casada e mãe de 2 filhas, ela vai reencontrar o Júlio. Ele vai atrás dela. Sarangerel então decide ir morar com Júlio na Angola. É simples, modesta e meiga, apesar do pai dela ser uma grande autoridade. O nosso amigo Júlio terá um amigo provindo do Congo, com quem ele vai estudar na Rússia, né, da juventude revolucionária, Jean Michel, em português seria João Miguel. O Jean Michel é um rapaz bastante esperto, ele é amigo de Júlio, natural da República do Congo, vai cursar economia com Júlio na Universidade de Moscou, né, será um grande amigo do Júlio. Ele é inseguro com as diretrizes do Comitê Central Político. Então o que ele faz? Ele ouve o que os caras falam, ele presta muita atenção no que os caras fazem e percebe essa incongruência entre discurso e prática, e ele não concorda plenamente com o que ele vê, certo? Ele vai acabar se torna-se dirigente do Partido Comunista porque ele guarda o silêncio e ele é aparentemente passivo em relação a tudo o que acontece, ele não se coloca, diferentemente do Júlio, que acaba falando coisas que podem complicá-lo. Né? Ele se desilude, o nosso amigo Jean-Michel se desilude com o comando, né? E trama uma revolução. E por conta disso, ele será assassinado. Então ele esperou o momento para tentar colocar as ideias dele em prática, mas não deu certo. E aí, a nossa amiga Altan, cujo nome significa ouro, Altan será a filha deste amor proibido de Júlio e Sarangerel, né?
ela viverá apartada do pai desde criancinha, desde cedo. O pai achou que ela tivesse morrido, inclusive, porque havia uma pressão muito forte da família da Sarangerel para que ela abortasse, né? Ela vai conhecer o pai somente na Itália, em uma ocasião que foi planejada para isso. É uma garota, uma moça agradável e alegra-se com a ideia de que Sarangerel e Júlio são seus pais, certo? Agora nós vamos para o livro propriamente dito, tá certo? Olha lá, o primeiro capítulo, eu vou ler aqui um trechinho do primeiro capítulo para você ter uma ideia da linguagem. O primeiro capítulo tem o nome de Os Rochedos da Tundavala. Esses rochedos da Tundavala ficam na região sul de Angola, e a região sul de Angola é uma região que recebeu muitos colonos portugueses, por isso há uma predominância relativa de brancos maior do que no restante de Angola. Muitos deles se tornaram agricultores para atender à demanda de produtos agrícolas esperada em Portugal. Tá? Então lá nós teremos o Júlio. Olha só como começa o livro. Começa com uma espécie de poema, são versos. Tá? Então começa assim. Os olhos dele continham o céu do Planalto. Na Huila, Serra da Chela, dezembro, quando o azul mais fere. Então são os olhos de alguém. Nós vamos perceber que são os olhos da personagem Júlio, daquele azul forte, né, que lembra o céu dessa Serra da Chela em dezembro. Nos olhos dela estavam gravadas suaves ondulações da estepe mongol, tons sobre o castanho. Entremos primeiro no azul. Então até aí nós já temos a explicação do título do livro, O Planalto e a Estepe. É o Planalto angolano, de onde vem Júlio, a personagem principal. E a Estepe é a região mongol, de onde vem Sarangerel. Então, são as protagonistas do livro, que ali são os protagonistas que estão ali logo no título, identificados pela sua região de origem. Certo? Entremos primeiro no azul, ou seja, vamos apresentar o dono desses olhos azuis. Ui, professor, é verdade, tá certo? E aí nós teremos um narrador em primeira pessoa, que é o próprio Júlio. Olha só como ele começa. A minha vida se resume a uma larga e sinuosa curva para o amor. Olha que bonito, uma larga e sinuosa curva para o amor. Reparem a linguagem poética, né? Começando por um caminho longo até Moscovo. Moscovo é como os portugueses chamam Moscou, né? Então é literatura em língua portuguesa, português de Angola, eles usam a mesma identificação das cidades que o português de Portugal, por isso Moscovo, tá? Não vai confundir pensando que é um outro lugar. Por que começa por um longo caminho até Moscovo? Porque é ali em Moscou que ele vai encontrar Sarangerel. Não vos contarei todos os detalhes dessa viagem. Houve outras também importantes. Houve mesmo muitas viagens, mas essa primeira viagem, em arco amplo e súbitos desvios, demorou mais. Começou na Huila, sul de Angola, quando fui parido. Nasci no meio de rochedos, a casa, porém, era de adobe. Casa de adobe com rochedos à volta, título de quadro? Olha aí, uma fina ironia, um traço do humor que faz parte desse protagonista, desse personagem que é narrador ao mesmo tempo. Então agora vamos à imagem que está na sua tela. O livro começa com o narrador Júlio descrevendo onde nasceu, Huila, sul de Angola, sua família e os tempos da escola. Quando menino brincava com as outras crianças das redondezas, sendo amigo também dos filhos dos servos, que eram negros. E é muito interessante, é muito bonita essa passagem no livro, porque ele descreve como ele brincava com essas crianças e ele não tinha nenhuma percepção de distinção da cor das crianças e da cor dele. Ele não percebia isso até o momento que ele percebe um comentário que a irmã faz de que ele não deveria brincar com aquelas crianças porque elas eram negras. E então ele vai olhar para as crianças e vai perceber que existe uma diferença, mas isso não vai determinar a sua relação com elas. E ele vai perceber também que a sua irmã está falando aquilo porque ela está repetindo o que adultos outros falaram. Tá certo?
Olha lá, nós temos a primeira Olga da história, são duas Olgas na história, tá? A primeira Olga é a irmã dele. Sua irmã Olga, que declarava não gostar de negros, provavelmente no início por ter ouvido os adultos falando isso, é a conclusão que o narrador chega, alertou Júlio para não andar com eles, contudo para ele não havia distinções possíveis. Mais tarde, porém, ele vai descobrir que além de existir preconceito racial contra negros, há também de outras formas. Né? Então, quando ele vai para Moscou, ele vai perceber que ele também pode sofrer uma espécie de racismo, porque ele não era, por exemplo, mongol, no caso da Sarangerel. Tá bom? Muito bem. O pai de Júlio é uma família de agricultores, mas seria considerado uma família como se fosse classe média. O pai de Júlio, que não teve como estudar, fazia de tudo para que o filho conseguisse frequentar a escola e se tornar doutor. Qualquer tipo de doutor, contanto que fosse um. E é isso que vai determinar que no futuro ele queira fazer medicina em Coimbra, né? Perdão, em Portugal, não me recordo bem se é Coimbra, mas nós vamos ver mais adiante. Não poupava esforços para comprar livros e roupas novas para ele frequentar a escola. Quando se formou na escola com ótimo rendimento, Júlio conseguiu uma bolsa de estudos e foi para estudar em Coimbra, Portugal. De fato, é Coimbra. Tá? Então, o pai dele não tinha uma visão política, politizada da vida, nada disso. E Júlio também não tinha essa visão muito politizada. Uma questão que faz parte do sonho de ascensão de classe. Tá certo? Mas o Júlio tinha essa personalidade, esse ímpeto, essa vocação, essa tendência de buscar a justiça. E naturalmente ele vai se encantar com as ideias socialistas. Em Coimbra, ingressa no curso de medicina, mas logo percebe que aquilo não era o que ele queria fazer. Logo, Júlio se aproximou de outros estudantes africanos que, por abraçarem os mesmos ideais, foram morar juntos. E aí aquela troca, né, de ideias e aquele espírito revolucionário que vai se acendendo. Após perder a bolsa de estudos por mau rendimento no curso, ele não queria saber de medicina, resolve partir para Marrocos, junto com mais uns amigos, para participar da revolução. Agora sim, agora nós estamos vendo que aquele ímpeto quer se materializar no revolucionário, na figura do revolucionário, mas o coitadinho será frustrado. Lá chegando, o grupo é dividido, enquanto os mais negros iam lutar, os mais claros iriam estudar na Europa. Aí é que ele vai começar a perceber aquela incongruência, aquele discurso que não se adequa à prática. Ele se sente desiludido e humilhado, porque ele estava pronto, ele tinha ímpeto, né? Ele era até meio irracional, ele queria pegar em armas. É mandado então para estudar em Moscou, onde resolve cursar aquilo que parece para ele ser a sua tendência, a sua vocação, que é economia. Muito bem, em Moscou, o grupo dos angolanos era guiado e também vigiado por uma mulher chamada Olga. Essa Olga será uma espécie de cicerone para eles, que vai cuidar deles porque eles precisam aprender a língua russa para poderem estudar. Ela vai ser uma espécie de mãe. Ela era quase como uma mãe para eles e se entusiasmava com os avanços de Júlio na língua russa. Logo, o nosso amigo Júlio tornou-se amigo de outros africanos. Né? Então é uma juventude que vinha de todas as partes do mundo com aquele sonho, aquele sentimento de que o socialismo acenava uma nação unificada do futuro, né? Mas ali dentro eles vão percebendo o racismo, as divisões, as desconfianças, né? Então é ali que ele vai conhecer aquele amigo Jean-Michel, um congolês, né? E também um senegalês, um Mussa, e um tanzaniano, Salim. Quem serão esses caras aí? Só para a gente ter uma ideia, tá? O Mussa, ele é do Senegal, ele é alto, magro, é aristocrata, tem a pele muito escura e é muçulmano, tá certo? O nosso amigo Salim, é também muçulmano, por isso ele vai ficar muito próximo ao Mussa. Ele é belo, tá certo? Tem um tom acobreado, índico, né? E ele é uma espécie de afro-asiático, então ele tem características que lembram ao mesmo tempo os asiáticos por conta dos olhos mais amendoados e a pele negra, tá certo? Muito bem. Bom,
Lá naquele lugar, eles começam a ter um certo desconforto, né, e vão fazer a sua primeira revolução local. Insatisfeitos com os companheiros de quarto, eles conseguiram convencer o diretor a mudarem de quarto para que ficassem juntos. Mussa e Salim, como eram muçulmanos e rezavam várias vezes ao dia, ficaram em um quarto, enquanto Jean-Michel e Júlio ficaram em outro. E aí é que Júlio vai se aproximar mais de Jean-Michel e vai confidenciar a respeito dos seus sonhos, enquanto que vai perceber uma posição mais passiva do Jean-Michel, porque o Jean-Michel percebeu uma coisa, que eles estavam ali naquela euforia, naquela alegria, mas eles estavam sendo constantemente vigiados, havia uma desconfiança em torno deles, afinal de contas eles eram estrangeiros, tá certo? Após serem aprovados na língua russa, puderam ingressar na universidade. Que maravilha! Jean-Michel e Júlio cursando economia, Salim agronomia e Mussa engenharia. Embora estudando em locais diferentes, os quatro continuaram a se encontrar com frequência. Já Júlio e Jean-Michel continuaram a morar juntos e tornaram-se ainda mais amigos. Que bonito, não é verdade? Os dois tinham as mesmas aulas e discutiam bastante sobre o que aprendiam na universidade. Então, aquele momento de efervescência da juventude, de encantamento com o conhecimento. Enquanto Jean-Michel parecia aceitar passivamente tudo o que lhe era ensinado, Júlio tinha diversas dúvidas se tudo aquilo era ou não verdade ou válido. E é aí que o cidadão cava a cova com a própria boca. Quando ele começa a desconfiar, começa a falar, ele vai perceber que o lugar não é um lugar muito assim liberal, muito aberto a ideias diferentes, a contestações. O nosso amigo Jean-Michel já havia percebido isso, né? E olha lá, porém um dia, conversando em um parque da cidade, Jean-Michel confessa também ter diversas divergências e críticas sobre o que é ensinado a eles, mas diz fingir que aceita tudo passivamente, porque estão sendo vigiados o tempo todo, e ele recomenda ao Júlio que faça o mesmo. Além disso, alerta Júlio a tomar mais cuidado com o que fala. Presta atenção, rapaz. Neste ponto, o narrador conta o que acontece com Jean-Michel no futuro, então ele faz uma quebra na narrativa do presente e antecipa o futuro. E depois ele vai voltar ao presente de novo. Então a gente vai perceber que o nosso amigo Jean-Michel morre, mas depois está vivo de novo, porque houve uma quebra no fluxo narrativo comum e convencional. Então o Jean-Michel, no futuro, o que acontece? Após terminar o curso, ele vai para Brazzaville, no Congo, e logo arranja emprego no gabinete de um ministro, porque esses jovens estavam sendo educados para ocuparem postos políticos. Tá certo? Subindo de cargo rapidamente até se tornar o chefe máximo da juventude do partido. Olha que bonito. Apesar do elevado posto político, ele havia perdido suas convicções no socialismo, pois todos só pensavam em mulheres e carros. É isso que ele vai ver ali, né? O que as pessoas têm? Poder. Quando tem poder, vão usufruir desse poder para os seus interesses pessoais. Já que ali era difícil enriquecer, tá certo? Porque a terra era muito pobre, o que ele faz? O que as pessoas fazem ali, né? Gastam tempo pensando, não só pensando, né, em mulheres e carros. Por fim, ele se mete em uma tentativa de revolução pobre do Jean-Michel e é morto, tá certo? Quando Júlio estava no segundo ano do curso, agora voltou, o Jean-Michel agora está vivo, tá certo? Nós voltamos para o presente. Quando Júlio estava no segundo ano do curso, uma aluna mongol chamada Sarangerel transfere-se para sua sala. Olha que maravilha, uma moça simples, tranquila, humilde. Ninguém desconfiaria que ela era filha de um alto ministro da defesa da Mongólia, tá certo? Os dois tornam-se amigos e logo acabam começando um relacionamento amoroso. Olha como a juventude é bela. Um dia ela revela ser a filha de um ministro da Mongólia, um dos homens mais importantes de seu país, e por isso pede segredo sobre o relacionamento dos dois. Por quê? Porque existe o preconceito, óbvio. Como ela se casaria com um angolano, um branco, de olho azul? Que papo é esse? Que papo é esse? Muito bem. Então há aquele temor. Não podem descobrir. E a nossa amiga Sarangerel é colega, amiga de uma moça chamada Erdene. Mas ela não sabe que Erdene é uma espécie de guarda-costas e é informante de tudo que acontece com Sarangerel.
A Erdene gosta da Sarangerel, mas ela tem uma missão com Sarangerel. Sarangerel não sabe. Então, no fim desse ano, Sarangerel vai passar as férias em sua terra natal, ou seja, Mongólia, e ao voltar, os dois percebem que não conseguem ficar longe do outro. É a descoberta do amor. Muito bem. Jean-Michel está vivo de novo, lembram-se? Bom, já dá sinais de saber que Júlio tem uma namorada. He has a girlfriend. Mas não pergunta nada ao amigo e mantém discrição, é discreto, tá certo? Esse mantém aí, pessoal, desculpem, não levem a mal, mantém telegrafado errado, está no plural, no singular deveria ser um acento agudo simplesmente, tá certo? Mas voltando aqui à história. Porém, a companheira de quarto de Sarangerel, Erdene, olha lá mulher, insiste cada vez mais para saber o porquê dos atrasos da amiga e o que mais está acontecendo, porque a amiga não volta como voltava antes, logo após o término das aulas. Um dia, oh my goodness, um dia Sarangerel diz estar grávida e Júlio, sem medir as consequências, fica muito feliz. Vou ser pai, vou ser pai. Cabeção, onde é que você está? Você está em Moscou, sua cabeça. Quem vai valer por você aí? Você tem uma namorada, você não casou com ela, você tem uma namorada que é filha do ministro da defesa, mas é para ele, tá tudo bem, ele é inocente, é ingênuo, coitadinho. Os dois não queriam que ela abortasse. Tá certo? E Júlio diz que queriam se casar. Seria simples se ela não fosse filha de um ministro. E aí existe aquela ideia romântica em torno da criança. A criança é o resultado da união dos povos, não é? Que estão sob a bandeira do socialismo. Ledo engano, ledo engano. Porém, Sarangerel diz que a escolha era dela. Opa, pera lá, que papo é esse? Se casar assim, eu também tenho que escolher. Coitadinha, escolher nada, o pai dela manda muito mais nela do que ela imagina. Porém, Sarangerel diz que a escolha era dela também e que não era para ser nada imposto por ele assim. Ela conta tudo o que estava acontecendo para Erdene, coitadinha, não sabia quem era Erdene, que fica enlouquecida e revela ser uma guarda-costas de Sarangerel. Tananã, tananã. Muito bem. Erdene conta ainda que o pai dela já está informado, olha lá, o ministro da defesa, ele está sabendo que a filha andou aprontando, que ela tem um namorado não mongol, oh my goodness, e que ela só voltou das férias porque sua mãe queria que a filha se formasse. Quer dizer, antes dela engravidar, o pai já estava sabendo que ela estava namorando e nem queria que ela voltasse para Moscou, mas a mãe queria que ela voltasse para se formar. Pobre mãezinha, né? Deve ter ouvido tanto, porque imagina o pai sabendo, ele voltou por causa sua causa essa menina voltou e agora está grávida. Imagina. Erdene queria guardar segredo, mas ela temia ser punida caso o pai de Sarangerel descobrisse que sua filha estava grávida e a Erdene não tinha contado. E por isso pressiona a moça por uma solução. Eles querem um aborto, tá? Ela quer o aborto. Porém, a Sarangerel não, a Erdene. Porém, Júlio e Sarangerel não querem um aborto e empreendem uma luta para se casarem. Ele começa a mobilizar as pessoas ali, não é? Começa a fazer uma espécie de discurso ideológico. Ele mobiliza os alunos africanos e diversos outros amigos que viam a criança como símbolo da união dos povos, ao idealismo, um exemplo para o futuro. Pedem ajuda para Olga, que nega, pois não quer fazer nada que possa causar uma crise entre dois governos aliados. Então, olha lá. Opa. Ou seja, uma questão afetiva, sentimental, começa a se politizar, começa a ganhar uma proporção política, tá certo? Porque nós estamos falando de um pai que tem um cargo muito importante na Mongólia e existe uma relação diplomática entre Rússia e Mongólia, e a coisa aconteceu na Rússia, e não vamos querer russos tomando partido, tá certo? Bom, nesse ponto, o pai de Sarangerel já deve estar sabendo de tudo, que ela está grávida, pois Erdene foi até a embaixada e deve ter contado tudo antes que a KGB o fizesse. Então repara como a coisa era. A KGB, a polícia secreta da União Soviética, vai contar pro cara que a filha dele está grávida. Olha como o negócio era problemático, tá certo?
Muito bem, na época não tinha internet, porque senão ele já tinha visto na internet, provavelmente no Facebook. Mas, vamos continuando. Júlio e seu grupo vão até a embaixada da Mongólia tentar achar uma solução, mas nem conseguem entrar. Ninguém queria ajudá-los, óbvio, e arriscar seus empregos ou mesmo causar uma crise internacional por conta disso. Olha a proporção da coisa, dá para acreditar nisso? A mãe de Sarangerel vai até Moscou para tentar convencer a filha a abortar e ir para Leningrado, terminar seus estudos. Mas não obtém sucesso em seu intento. A menina também é difícil, personalidade forte. No dia em que ela volta para a Mongólia, Júlio e Sarangerel passam a noite juntos na casa da moça. Clima de conflito. E agora? O que vamos fazer? Só que, no outro dia, a Sarangerel simplesmente some. E Júlio fica sabendo por Nara, uma amiga da Sarangerel, que a moça havia sido levada à força para a Mongólia. A partir daí é que começa a grande crise, porque os dois não vão se encontrar depois de muito tempo. Tá certo? A partir daí, ele tenta de todas as formas entrar em contato com ela, mas não consegue. Depois de um tempo, Nara, aquela amiga, vai passar as férias na Mongólia e conta que Sarangerel deu luz a uma menina. Então ele já sabe que ele é pai de uma menina, ela não foi abortada, que grande alívio, que emoção, ele quer encontrá-la. Júlio e seus amigos se formam e cada um tem um destino diferente. Júlio é mandado para ajudar na revolução na Argélia. Lá, chega a envolver-se com uma moça, mas a relação não dura muito. Ele aos poucos vai subindo de cargo devido à sua competência e dedicação ao trabalho. Embora ele já olhe com desconfiança aquele socialismo, ele não tem mais aquela verve, aquele sentimento, aquele ímpeto, né, ideológico. Chegando a comandar um grupo de homens, em certo momento Júlio consegue um passaporte argelino, ele não havia desistido, para ir até a Mongólia. Ele vai até lá. Mas chegando lá, olha, coitadinho, ele é recebido por oficiais que o escoltam até o local onde se hospedaria. Crente de que iria conseguir uma reunião com o pai de Sarangerel, agora que ele já tinha um posto, né, na Argélia. Ele espera. No dia seguinte é levado para ver sua filha, do cara, perdão, a filha dele, que ele nem sabe o nome. Mas os oficiais mantêm Júlio preso dentro do carro e o coitadinho só consegue ver as costas da menina. De lá, ele é mandado direto para o aeroporto para pegar um avião para a Argélia. Coitado, foi completamente frustrado, a não ser pelo fato de ver que a filha dele, de fato, estava viva ainda e tal. Chega a independência na Angola, mas os países caem em guerra civil, uma vez que os colonizadores não queriam abrir mão do poder. Cerca de 10 anos após a independência de Angola, Júlio é chamado para Lubango e reencontra sua terra natal e família. E olha lá como o mundo dá volta. Ele vai encontrar a irmã, a Olga. Lembra da Olga? Que era racista? Porque era racista porque ela reproduzia o que ela ouvia. Agora o que ela era? Agora ela era nacionalista e defendia a igualdade entre todos. E o Júlio para ela era um grande herói. Júlio, que havia lutado na Revolução, tornou-se seu herói e exemplo para os demais. Reparem quanto tempo já passou, hein? Em Luanda, capital da Angola, Júlio logo tornou-se general e usou de sua posição privilegiada para tentar contato com a Mongólia. Então lembrando que é aquele momento em que Angola está livre, mas tem um governo de orientação socialista. Tá certo? Na Mongólia, todos prometiam ajuda, mas não adiantava de nada. Júlio continuava a trabalhar como economista em Angola e tentava elaborar projetos efetivos de paz e progresso para o país. Né? Então ele é um idealista agora mais amadurecido, com poder de fogo, se a gente pode dizer assim, né? Que pode agir mesmo na prática. Sem nunca desistir de Sarangerel, o tempo foi passando. Após se aposentar, se reformar das forças militares, porque ele era economista militar, continuou trabalhando em uma empresa criada por um amigo seu. Assim, apesar de não ter ficado rico, tinha suas mordomias. Tá certo? Muito bem. Um dia, sua amiga Esmeralda, que o havia ajudado em Moscou para que ele e Sarangerel ficassem juntos, vai a Cuba e volta dizendo que encontrou Sarangerel lá. Maravilha, né? Esse universo dos países comunistas, um intercâmbio muito forte, né? Que ela havia se casado e que sua filha, chamada Altan, é a filhinha dele, estava casada e tinha filhos. Olha só, quanto tempo.
Júlio fica atônito e resolve ir até Cuba. Consegue entrar para uma comitiva militar que iria a Cuba no mês seguinte. Chegando em Havana, consegue tempo para visitar Sarangerel e os dois conversam pela primeira vez em 35 anos. Ela conta que teve 2 filhos com seu marido e que esse queria conhecer Júlio. O marido dela sabia da história, porque sabia a história da menina, não é? Ele havia aceitado ficar com a menina. É marcado então um almoço para o outro dia. Nesse encontro tudo ocorre amigavelmente e todos apenas conversam sobre política. De volta ao hotel, Júlio é surpreendido por um telefonema de Sarangerel dizendo para ele arrumar um visto para ela, pois queria ir para Angola viver com ele. Olha que bonito, o amor não se arrefeceu, não se enfraqueceu. Ele está ali, vivo ainda, e ela quer retomar aquele fio da meada que foi perdido tantos anos atrás. De volta ao seu país, Júlio prepara sua casa para receber Sarangerel. Olha que bonito, enquanto o visto fica pronto. Ela não foi com ele. Durante esse tempo, ela convence o marido a conceder o divórcio amigavelmente e também conta a seus filhos sua decisão. Olha que bonito, é uma história de amor. Olha lá. Algum tempo depois de chegar a Angola, Sarangerel diz que Altan quer conhecer Júlio. Olha que bonito, e eles planejam uma viagem para a Itália e toda a família se encontra lá. Altan fica feliz pelos 2 pais que tem. Olha só, que bonito, os 2 pais. O casal volta para Angola, onde passam a desfrutar da companhia um do outro, uma vez que Júlio decide sair do emprego. Ele vai viver para o amor. Algum tempo depois, Altan e seus irmãos vão conhecer Angola e ficam encantados com as paisagens do lugar, mas também não deixam de mostrar espanto com a miséria da população. Certo dia, Júlio resolve ir ao médico para descobrir o motivo de suas fortes dores nas costas. E após os exames, agora é um momento trágico, o médico informa de que ele tem um câncer avançado e não dá muitas esperanças de cura. Júlio mantém o fato em segredo de todos. Olha lá, ele esconde. E Sarangerel só descobre tudo quando ele é levado ao hospital após uma crise nas costas. Altan novamente vai a Angola para despedir-se de seu pai. Júlio morre feliz após passar 4 anos ao lado de sua amada Sarangerel. Tá certo? Portanto, descobre-se ao final do livro que se trata de um relato póstumo do narrador. Tudo bem? Então é uma história póstuma, né? Portanto, isso reforça o seu universo ficcional, né? Ah, professor, mas parece Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá certo? Olha só, o último capítulo chama-se epílogo. Epílogo quer dizer as últimas palavras, tá certo? É uma espécie de conclusão. Então, nós teremos este autor aí dizendo o seguinte, o narrador, na verdade, o narrador personagem, né? Olha só, olha que bonito. Tive uma infância feliz, livre. Vivi. Tive uma juventude de luta por nobres ideais. Persegui sonhos. Vivi uma revolução empolgante. Tive um grande amor e desfrutei dele até me impedirem. Ele está fazendo um resumo da vida dele. Quando a pretensa revolução desmoronou, assistindo eu a toda a espécie de oportunismos, de ambições escondidas, de traições, a esperança louca nesse amor me deu força de desejar sobreviver. Ou seja, quando ele percebeu que todo aquele idealismo dele caía por terra, porque na prática era diferente, ele se apegou à ideia do amor, porque ele reencontrou Sarangerel. Diferentemente de alguns homens bons que preferiram deixar-se morrer ou mesmo cometer o suicídio. Eu vivi os últimos 4 anos com Sarangerel, o amor da minha vida. Não me posso queixar. Outros, morrendo aos 90 anos, viveram muito menos sem o saberem. Foi o que lhe quis dizer a Sarangerel, quando me pegou pela última vez na mão, mas eu já não tinha força para falar, só os olhos. Com os olhos lhe disse tudo e ela percebeu. Sempre soube ler os meus olhos azuis. Deixei-a com os olhos, os quais ficaram definitivamente parados no rosto redondo dela, rosto de lua cheia. Aí fica indicado que ele morreu e está contando a história depois da morte. São histórias que poderia contar vezes sem conta, como nas fogueiras de guerrilheiros. Talvez um dia o faça a quem souber ouvir vozes vagueantes por aí. Entretanto, deambulo em novas viagens.
eteriamente. Sua questão, ele é um espírito. Agora, sobre a Serra da Shela. Podia ele visitar as estepes da Mongólia, ou as montanhas Altai, ou até planar sobre as ilhas do Pacífico, mas não me apetece. Prefiro o Planalto, a partir da Shela, lugar onde ele nasceu. As rochas de muitas cores, as falésias e suas cascatas, o verde dos prados, o campo das estátuas, o milho ondulando, as árvores retorcidas pelo vento, e pairar sobre a gigantesca fenda da Tundavala, fenda que aponta o deserto e o mar, e aponta o sul, o grande sul, o sul da minha vida. Não é bonito? Olha que maravilha, essa linguagem poética do nosso amigo, o autor Pepetela. Tá bom? Então, é isso. Espero que esta breve análise tenha auxiliado nos seus estudos. Boa sorte no seu vestibular e perseverança, felicidade e realizações. Muito obrigado. Até a próxima.